Olha, as novas pesquisas eleitorais ou em relação ao governo mostram uma leve recuperação da popularidade de Lula e também nas projeções para o pleito do ano que vem. Já os governadores de centro-direita se movimentam pelo espólio de Jair Bolsonaro. Sobre todos esses temas, nosso entrevistado agora é o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, sempre nos atendendo aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, Cristiano. Bem-vindo sempre. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, o processo eleitoral ainda está distante, mas a gente já está acompanhando os governadores se movimentando. O governador Tarcísio aqui de São Paulo ainda com um pé lá, um pé cá, porque não pode se expor tanto, ele espera o apoio de Jair Bolsonaro, mas em relação também ao presidente Lula, ele ganhou força nesses últimos tempos, vide a popularidade. O tarifaço, efetivamente, a gente falou disso um pouco lá atrás, não é, Cristiano? O tarifaço ajudou diretamente o presidente Lula? Bom, boa noite, Thiago, mais uma vez. Olha, Thiago, alguns movimentos têm ajudado, né, ao governo. A questão do tarifaço uniu o governo no discurso que reforçou a questão do nacionalismo, acabou fazendo com que o governo se aproximasse de setores que ele estava distante para resolver o problema, como a questão do caso do agronegócio também, né? Então, essa questão aí toda o governo acabou tendo algum benefício, sem dúvida nenhuma. O outro ponto, Thiago, aqui um tema que havia desgastado bastante o governo, que era a questão do INSS, inclusive a CPI começa a funcionar amanhã, é que os pagamentos de ressarcimento para as vítimas também já começaram, né? E isso, de certa forma, beneficia também o governo. Tem potencial para a CPI trazer problema, mas a partir do momento que o governo já iniciou esse ressarcimento, obviamente que isso acabou repercutindo positivamente. E combinado a isso, o presidente tinha perdido índices de popularidade em bases muito historicamente que apoiavam o governo, que é a população norte, nordeste, a população mais de baixa renda. E essa população acabou sentindo que o preço dos alimentos acabou caindo, né, nos últimos tempos. Então, isso também contribuiu para melhorar a popularidade do governo. Agora, a grande questão que o governo se apoia para melhorar seus índices de popularidade, com isso as intenções de voto do governo, é também essa aprovação do projeto de lei de isenção do imposto de renda. Há uma expectativa de que essa votação aconteça aí nos próximos dias, né? E isso vai também gerar uma onda favorável ao presidente Lula. Se a gente olhar as pesquisas mais recentes, o presidente acabou aumentando a vantagem dele em relação a todas as outras opções de direita, que são basicamente governadores, né? E também pessoas próximas pessoas da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Dora Kramer para fazer a próxima pergunta. Dora? Boa noite, Cristiano. Olha só, tem uma avaliação do mundo político, e é óbvio que você já ouviu, que segundo a qual a agressividade dos filhos do presidente Bolsonaro, principalmente do Eduardo, seria um fator benéfico para o Tarcísio, porque mostraria o governador com uma moldura de moderado, e que por isso ele já estaria sendo dado como certo no centrão, na centro-direita, como candidato à presidência, por mais que ele fale na reeleição para o governo de São Paulo. Como é que você vê esse tipo de avaliação que, obviamente, você já ouviu? Bom, Dora, eu vou ter que dizer que eu ouvi essa avaliação, porque você disse que é óbvio que eu ouvi, né? Então, bom, Dora, não, é claro que tem sim essa avaliação. É um desejo dos partidos do Centrão que o Tarcísio seja o candidato. Nós, na Arco, fizemos, inclusive, uma pesquisa na Câmara dos Deputados na semana do dia 11 ao dia 15. 46% dos parlamentares entrevistados, Dora, disseram que a melhor opção para o
o ex-presidente Jair Bolsonaro é apoiar o Tarcísio. Então, esses partidos, eles querem muito o Tarcísio e acham que o Tarcísio é sim uma boa opção, porque ele não é tão associado também à família do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E é visto como moderado e poderia sim atrair os eleitores de centro. O ponto, Dora, é que eu não acredito, por uma questão de lealdade, que o Tarcísio tem em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de que ele vai ser candidato sem o apoio do ex-presidente. Dificilmente isso vai acontecer. Então, o que esses partidos do Centrão estão tentando fazer é convencer o ex-presidente, criar um fait accompli ali, quer dizer, de fato consumado em relação ao Tarcísio, e ver se o ex-presidente se convence. Mas o ponto é esse: o Tarcísio só será candidato se o ex-presidente o apoiar de forma muito explícita. Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Cristiano, boa noite. Nós teremos agora nos próximos dias o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, essas 2 semanas de julgamento, amplamente divulgados pela mídia, cobertura total com relação a esse tema, poderá trazer algum benefício em termos de pesquisas eleitorais ao governo Lula? Algum benefício, eventualmente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, talvez uma narrativa de perseguição, alguma situação do tipo? Ou esse tema já está precificado, a tendência é que não mexa no percentual de aprovação de cada um desses atores políticos? Olha, Vilela, eu não acredito que haja mudanças bruscas, né? Pode haver uma mudança de uma forma ou de outra, dentro da margem de erro, para mais ou para menos, tanto do presidente Lula quanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu não acredito que isso vá alterar profundamente o cenário que a gente tem hoje. O que a gente tem visto é que, como o presidente Lula tem recuperado a popularidade mais por questões econômicas até, do que propriamente por conta desse julgamento. Não é esse julgamento que vai inviabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou colocá-lo como um herói, né? Ele vai continuar explorando essa questão como tendo sido vítima de uma perseguição, não apenas política, mas também jurídica, para tirá-lo da sucessão de 2026, e o presidente Lula vai continuar insistindo na tese de que houve sim tentativa de golpe de Estado e por isso a condenação, né? Ambos aí vão tentar tirar o maior proveito disso, mas eu acredito que esse episódio em si deve mexer muito pouco com as pesquisas, porque já foi bastante digerido, vamos dizer assim, pela maior parte do eleitorado. Ô Cristiano, uma última questão. Você já acompanhou inúmeras CPIs no Congresso Nacional e adora, a Câmara estava falando agora há pouco. A gente sabe como a CPI vai começar, mas não como vai terminar. Qual o potencial explosivo dessa CPI para o governo Lula? E a Dora teve uma frase muito feliz quando ela diz, né, que nem o governo sabia como ia começar, né? Mas o fato Tiago, é que pode ser, tem uma comissão que está sendo controlada com a oposição, que quer promover desgastes ao governo e que vai ser cobrado aí a gente já vê partidos integrantes da base, vamos dizer assim, mandando um recado, aumentando ali o preço, né? O custo político para o governo tende a aumentar. Então, acho que é uma CPI potencialmente negativa para o governo, porque ela tem um tema que a gente já viu que gerou bastante desgaste do governo. Em segundo lugar, porque ela é controlada pela oposição, e como a Dora muito bem falou aí, alguns aliados que o governo tinha ali como certo, que poderia ajudar o governo, já estão pedindo substituição. Então, o perfil desse colegiado pode ainda ficar mais negativo para o governo. E para o governo que tem uma articulação que tem demonstrado sinais de fraqueza, né, de falta de articulação, falta de coordenação. Então, acho que é uma situação delicada para o governo,
que pode ser bastante explorada ali como um campo fértil pela oposição para promover desgastes ao governo e com isso, né, fazer com que a recuperação de popularidade do governo fique ainda um pouco mais complicada. Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, cientista político, muito obrigado mais uma vez. Boa semana, Cristiano. Volto sempre.